Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco. Abraçando a todos e a cada um com renovada alegria e desde já agradecido pela presença, pela oportunidade de juntos compartilharmos, refletirmos mais um tema doutrinário do Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: está no teu querer a decisão de perdoar. Contudo, antes disso, pensa um pouco. Quantas vezes já fui perdoado? Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o perdão como o melhor remédio para a alma. O perdão em nosso Evangelho permite-nos observar que ele é citado 47 vezes. Por essa razão, revela-se como um tema oportuno e importante na pauta evangélica, especialmente entre os espíritas cristãos. No capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado à temática Bem-aventurados os misericordiosos, nós encontramos no item Perdoai para que Deus vos perdoe, uma importante assertiva de Kardec, quando afirma que, abre aspas, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Fecha aspas. Recorrendo à passagem evangélica da mulher adúltera, que foi levada à presença de Jesus, Allan Kardec, ainda nesse tópico, assinala com propriedade: não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Olha que interessante. Nós normalmente julgamos os outros com uma rapidez e uma severidade incríveis, mas as nossas imperfeições, aos nossos defeitos, nós fazemos, como diz o ditado popular, vista grossa. E o Kardec está dizendo, antes de você destacar a falta de alguém, verifique se essa mesma falta não está em você mesmo, se você não merece a mesma censura que quer fazer para o outro. Nas instruções dos Espíritos desse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, 2 benfeitores espirituais colaboraram com Kardec na temática perdão das ofensas: Simeão e Paulo, apóstolo. Diz Simeão: espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o
Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Eu creio, meus amigos, que essa é a razão mais do que suficiente para que nós possamos ser benevolentes, indulgentes e perdoar as pessoas. É difícil? Muito difícil. É desafiador para todos nós. Principalmente a questão do perdão. No famoso BIP da questão 866, lá do Livro dos Espíritos, né? O perdão das ofensas é a tarefa mais difícil para todos nós. Mas, como eu disse, nesse capítulo 10, 2 benfeitores espirituais colaboraram com Kardec, Simeão e Paulo Apóstolo. Vamos ver agora o que diz o apóstolo Paulo. Há, porém, duas maneiras. Então, como dizia o apóstolo Paulo, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas, interiormente, alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras ou de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. E Paulo encerra dizendo, não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Fantástica a reflexão do apóstolo dos gentios, né? Dizendo coisas que, inclusive, nós fazemos muito corriqueiramente. Perdoamos só com os lábios, não perdoamos com o coração. Como metodologia para a nossa reflexão de hoje, eu proponho aos diletos amigos que examinemos esse tema em 3 dimensões distintas. Primeira, a psicologia do perdão. Segunda, o sentido do perdão. E a terceira dimensão, perdoar e perdoar-se. O auto-perdão. Vamos à primeira dimensão, psicologia, para a primeira e a segunda. Psicologia e sentido do perdão. Na obra Florações Evangélicas, da Lavra Mediúnica do Espírito Joana de Ângeles e o médium Divaldo Franco, diz a benfeitora, sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa,
quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente. E se o fez com essa intenção, perdoa ainda. Perdoa-o com maior dose de compaixão e amor. Ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia, do perdão. Esta primeira parte é fantástica, né? Primeiro porque na maioria das vezes nós somos verdadeiramente surpreendidos com a ofensa. Absolutamente surpreendidos. E quando ela vem, ela desestrutura, nos desestrutura psiquicamente, psicologicamente, e a nossa paz vai embora. Mas aí ela chama atenção para algo importante. O teu opositor não desejou ferir-te realmente. Você pode dizer, e se ele teve essa intenção? Não esqueçamos daquilo que nós falamos na fala de Paulo, que nós relatamos na fala de Paulo. Que Deus não se satisfaz com as aparências e que Ele sonda tudo. Ele sabe o que vai no nosso coração, no nosso sentimento. Então não tem como enganá-lo. Mas aí, Joana de Ângeles diz, olha, se ele fez com a intenção de te magoar de fato, mesmo assim, perdoa. Agora, claro que na hora que a gente assume que o outro fez por maldade, a gente vai precisar de uma maior dose de compaixão e de amor. Quando nós percebemos que a ofensa foi sem querer, não foi intencional, fica mais fácil, ou melhor, fica menos difícil. Mas quando nós percebemos que há a intenção do ofensor em nos ofender, aí é dificílimo. Por isso que ela recomenda uma maior dose de compaixão e de amor. E diz mais, que ele deve estar enfermo. E se ele está enfermo, se ele está doente da alma, aí ele é credor da misericórdia, do perdão. E aí o perdão assume a forma, a dimensão de misericórdia. De misericórdia. E ela diz mais, ante a tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade se apresenta em face múltipla, e uma delas é a impiedade. Outra, o sarcasmo, podendo revestir-se de aspectos muito diversos. Agora, então, ela está falando daquelas criaturas que fazem por maldade. Quando elas percebem a surpresa com que a ofensa nos colheu, elas sorriem. E é um sorriso sarcástico, debochado, um sorriso maldoso, que denota um sentimento de impiedade que o ofensor tem para com o ofendido. E que tem uma gradação variável, pode se manifestar de diversas formas, inclusive. Mas a Joana prossegue dizendo, se ele agiu cruciado pela ira, assacando as armas da calúnia e da agressão, foi vitimado por cilada infeliz, da qual poderá sair desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente, não irá perceber esse problema senão mais tarde. Olha que interessante. A criatura está irada contra você. E aí ela lhe calunia, ela lhe agride, ela lhe ofende. Ela fica destemperada, desacisada. E aí Joana está dizendo que essa criatura caiu numa armadilha psíquica, espiritual terrível,
que vai ter reflexo orgânico, e ela só vai conseguir detectar a bobagem que fez mais tarde. Agora, nessa fala de Joana de Ângeles, lá no Florações Evangélicas, tem algo singular. Lembrem que ela começa dizendo assim: sim, deves perdoar. A forma dela iniciar é afirmativa, porque ela diz sim. E o verbo é imperativo, deves. Ela não disse podes perdoar. Ela usou o verbo dever. É algo que é compulsório, obrigatório, necessário, essencial. A gente precisa reconhecer isso. É fato que muitas vezes nós, quando somos ofendidos, nós não nos damos o trabalho de examinar a causalidade da ofensa. E é muito comum as pessoas que nos ofendem, quando caírem em si, reconhecerem que fizeram a bobagem, dizerem para nós: desculpa, foi mal, ou então, não era minha intenção, ou então, foi sem querer. Nós também fazemos isso quando somos o ofensor. Quando uma pessoa que nos ofende está muito aborrecida, está irada, ela não pensa em outra coisa senão nos ofender. Isso é muito comum nas discussões. Entre cônjuges, entre irmãos, entre colegas de trabalho. E aqui, neste momento, o silêncio aqui é terapêutico. Porque observe que muitas vezes, quando se tenta contra-argumentar, a gente acaba colocando mais lenha na fogueira. E que vai resultar em graves prejuízos, principalmente para o agressor, para o ofensor. Tem pessoas que, quando nós tentamos explicar ou contra-argumentar o que elas estão nos dizendo, incendeiam-se por completo e se tornam mais agressivas, mais ofensivas. Joana prossegue dizendo: portanto, perdoa, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Olha que interessante. Então, são os grandes ganhos da psique humana quando a gente perdoa. A paz espiritual, o equilíbrio emocional, a lucidez mental. E ela diz mais: felizes são os que possuem a fortuna do perdão para a distender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Eu achei fantástica, porque é um raciocínio econômico, não é matemático. O perdoado é alguém em débito. Sim, porque ele está com alguma dificuldade, sem dúvida. E aquele que perdoou, que fez a melhor parte, está no lucro, está no ganho. Colocou crédito no seu banco espiritual. Mas aí, Joana faz uma advertência. Ela diz assim: se revidas o mal, és igual ao ofensor. Mas se perdoas, estás em melhor condição. E aí ela faz um fechamento bacana, muito bonito. Se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Olha que interessante. Duas coisas importantes nessa parte do texto de Joana de Ângeles.
a questão da psique humana daquele que perdoa, porque ele fica em paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. E isso atende plenamente o título dessa reflexão, que é Perdão, o melhor remédio para a alma. E essa questão de que, além de perdoar, é preciso amar. Porque quem assim se comporta está numa marcha invejável na rota do bem. Mas não apenas Joana de Ângeles traz uma contribuição importante para este tema. Eu a encontrei também na obra Fonte Viva, da Lavra Mediúnica do benfeitor Emmanuel, com o médium Chico Xavier, lá no capítulo 135. Obra Fonte Viva, capítulo 135. Título desse capítulo: Desculpa sempre. Olha que interessante. Um advérbio de tempo, né? Sempre. Não é de acordo com. Não, é sempre. Independentemente da circunstância, do fato. Desculpa sempre. O que diz o Emmanuel? Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Olha que fantástico. Quando eu critico, quando eu condeno alguém que me ofendeu, eu estou criando uma barreira para que a luz do perdão alcance a criatura e faça bem a mim mesmo. Porque essas trevas não são para ele, mas são fundamentalmente minhas. Quando eu condeno, eu me cristalizo nas trevas. Estando num estado de treva, como é que vai haver luz para que eu possa perdoar a criatura? E Emmanuel diz: procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Então ele faz uma analogia interessante. Árvores que estão com aquela aparência de mortas, de destruídas, a própria natureza se encarrega de reverdecê-las. Seja porque fez uma chuva, teve uma chuva maravilhosa, seja porque a quantidade de sol foi suficiente, então o que estava morto torna a viver. E Emmanuel está fazendo essa sugestão para o sujeito em estado de erro, que acabou de ofender outra criatura. E ele diz mais: antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Ei, essa parte aqui é pesada. Toda criatura cuja ideologia da existência, os valores não são semelhantes aos nossos, quando essas criaturas erram, nós temos muito mais dificuldades em perdoá-las. O Emmanuel diz: como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Nós não temos nem como ir para o lugar do outro, porque a gente diverge em tudo. Como é que eu vou ir para o lugar dele se ele diverge e eu divirjo dele em tudo? Mas aí o Emmanuel dá um aconselhamento. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faz silêncio e espera. E diz mais: a observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado,
conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Vejam que em determinadas circunstâncias, quando há uma discussão, em determinado momento alguém tem que parar, tem que se fazer silêncio e vamos deixar o tempo passar para clarear as ideias. Que o Emmanuel aqui chama de equilíbrio restaurado. E com esse equilíbrio restaurado, ele diz que haverá suficiente clareza para que a sombra não altere o nosso entendimento da circunstância. Mas ele prossegue, ele diz mais. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Olha que interessante. E aí ele vai usar o ponto e o contraponto. Se tem gente que nos ama, tem gente que não nos ama ou que nos detesta. Se há quem ajude, exaltando o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Qual é o título do capítulo? Desculpa sempre. Ensina-nos a boa nova, diz o Emmanuel, que o amor cobre a multidão de pecados. Texto de Pedro na sua segunda carta. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Esse Emmanuel é fantástico. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, não é só esquecer o mal, mas é avivar o bem. É procurar o lado bom da criatura que acabou de te fazer mal. Recebe de Deus, neste gesto de simpatia e cooperação do próximo, alvará de libertação. Nós nos libertamos quando nós não ficamos com raiva, magoados, tristes, com vontade de ir à forra, de revidar, de vingar-se. Nós conquistamos o que o Emmanuel chama de alvará de libertação de si mesmo. E quando a gente se libera disso, a gente fica livre, leve e solto para as chamadas sublimes renovações. Nós ficamos cada vez mais fortalecidos e experientes para futuros embates, quando vierem novas ofensas, novas provações. A terceira dimensão é perdoar e perdoar-se, ou o auto-perdão. O verbo perdoar vem do latim per mais donare. O prefixo per significa além de. E o sufixo donare significa doar. Perdoar, perdonare. Portanto, perdoar significa doar além de. Perdoar é um gesto a mais. Não vale apenas a benevolência. Não vale apenas a indulgência. Mas é fundamentalmente necessário o perdão, que é doar além de. Além da minha indulgência, além da minha benevolência, você que me ofendeu contará com o meu perdão. O perdão verdadeiro, não o perdão dos lábios. Sem dúvida, o perdão é um gesto sublime, importante, útil e necessário. Muito necessário, razão pela qual o grande Raul Teixeira afirma:
Se o perdão fosse usado por nós, seríamos pessoas mais saudáveis. Achei muito boa essa colocação do Raul Teixeira. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos doentes, doentes da alma. Porque o rancor, a mágoa, a chateação, o aborrecimento que ficam circulando dentro de nós só nos fazem mal, só nos adoecem. Não nos esqueçamos. Acalentar ressentimento é o mesmo que reter substâncias tóxicas, desequilibrando o pensamento e envenenando o coração. É isso que a mágoa faz em nós. É por isso, ou por essa razão, que Joana de Ângeles, lá no capítulo 10 da obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, diz algo extremamente importante que casa com este pensamento de Raul Teixeira. Joana diz assim: o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Não resta dúvida que a linguagem de Joana é uma linguagem mais rebuscada, não é uma linguagem tão simples, tão objetiva quanto a de Emmanuel, mas a gente consegue entender o que ela está dizendo. Quando a gente está magoado, existe dentro de nós um sentimento perturbador. Muitas vezes a primeira coisa que nós pensamos é numa vingança, devolver o mal que recebemos. Muitas vezes também nós ficamos com raiva, com ódio da pessoa que nos ofendeu, que nos feriu, que nos magoou. Ora, se eu trabalho para construir dentro de mim o perdão, eu preciso, melhor dizendo, ajustar-me a mim mesmo, aos meus valores, à minha fé, ao meu conhecimento dos postulados da doutrina dos espíritos, ao meu reconhecimento da minha condição de espírito em evolução, mas também reconhecendo que o outro também é um espírito em evolução. E que a questão não é de pessoa a pessoa, mas é de espírito a espírito, e por isso tem que haver uma fraternidade nesta ação. Joana diz assim: tem um significado mais que periférico de aparência social, representando a permanência da tranquilidade interna ante os impactos desgastantes externos, que sempre aturdem enquanto o indivíduo não está forrado de segurança nas próprias realizações, nem confiante na correta execução de programas que exigem desafios, através de preços compreensíveis diante dos obstáculos que se encontram pela frente. Então, essa superação do sentimento perturbador a que ela se refere, ela diz que tem um significado mais que periférico de aparência social. Muito mais do que isso. Eu não tenho que ficar bonitinho na fita, no filme, não. Porque eu preciso ficar tranquilo internamente, por mais que o meu entorno esteja desarrumado, esteja me aturdindo. Mas enquanto eu internamente não conseguir internalizar o perdão como solução terapêutica para minha alma e também para do outro, porque o primeiro beneficiário quando se perdoa alguém não é o outro, somos nós mesmos.
Por isso que o título da reflexão é Perdão, o melhor remédio para a alma, a minha e a do outro. A mesma Joana de Ângeles, agora numa outra obra, mediúnica com Divaldo Franco, o nome da obra é Filho de Deus. Capítulo 8. Filho de Deus, capítulo 8. Qual é o título desse capítulo? Perdoa-te. Eu não disse que a terceira dimensão que nós examinaríamos seria o perdoar-se, o auto-perdão? Então ela diz assim, a Joana: a palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Nós vimos isso lá com Simeão, nós vimos isso em Paulo, nós vimos isso em Emmanuel, nós vimos isso no texto de Kardec. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. A tolerância, desse modo, para com as faltas alheias, não pode ser descartada no clima da convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Eu também tenho que usar o BIP em mim mesmo. Eu tenho que ser benevolente, indulgente e perdoar-me, me auto-perdoar. E ela diz, não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Todos nós somos passíveis de errar. Nós erramos. Somos espíritos num processo de evolução. Mas ainda não conseguimos atingir o melhor estado de sublimação. Não. Nós ainda erramos. Mas quando nós errarmos, não adianta ficar remoendo o acontecimento, como diz a Joana. E tem pessoas que ficam se autopunindo na rememoração da conduta infeliz que teve. Mas existem pessoas que, adoentadas psiquicamente, ficam incessantemente recordando os seus malogros, o que é muito ruim. E ela diz, descobrindo-te em gravame, descobrindo-te em erro, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. O homem que ama a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Fantástico. Um arremate perfeito. Você percebeu que errou? Descobriu-se no estado de erro? Reconsidera a situação. Analisa. No primeiro momento você toma consciência do erro, diagnostica que errou. O segundo estágio é o remorso. Você cai em si e vê que, usando a expressão dos jovens, pisou na bola. Mas reconsidere a situação, veja as circunstâncias, examine com serenidade. Não fique de imediato desesperado. Não, examine. Veja as razões, veja os prós, veja os contras. E aí ela vai dar o remédio. Ela vai indicar o remédio, vai dizer qual é o remédio que a gente deve usar. Ela diz, o homem que ama a si mesmo se ama, ou seja, como vai ser o auto-amor? Como vai o amor que você tem por você mesmo? E ela diz que todo aquele que se ama verdadeiramente tolera-se e cria forças para caminhar com mais determinação e firmeza no caminho do bem.
É por isso que o perdão é o melhor remédio para a alma. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.